Voltamos aqui com o nosso farol e agora abrindo espaço para o direito previdenciário aqui no nosso programa. Nós vamos bater um papo com a doutora Fernanda Minites, que sempre está presente conosco aqui, gentilmente oferecendo os seus conhecimentos. Doutora Fernanda, seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada, bom dia, Beto, bom dia a todos os ouvintes do programa Farol. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Bacana. Bom, doutora Fernanda, o assunto é bem atual, foi manchete do jornal Folha de São Paulo nesta segunda-feira e diz o seguinte: a fila de perícias médicas do INSS ultrapassou mais de 1 milhão de agendamentos. E o número de perícias inclui aqui, estão nessa lista, auxílio acidente, auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, e aposentadoria incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez. Gostaria de uma avaliação da senhora sobre essas pessoas que estão, mais de 1 milhão na fila e desejando a perícia, doutora. Isso, exatamente. O que acontece, infelizmente, é o quadro atual em que se encontra. Há algumas semanas atrás, a fila de espera de pessoas aguardando por uma perícia estava em torno de 700 e poucos mil, não chegava a 800 mil pessoas. Agora já ultrapassou a casa de 1 milhão de pessoas aguardando perícias para benefícios por incapacidade. Então, aqui incluídos, como dito na notícia, o auxílio acidente, o antigo auxílio doença, que hoje tem outra nomenclatura, que eu vou falar de uma forma mais fácil para as pessoas entenderem, e a antiga aposentadoria por invalidez, que hoje também tem outro nome. Mas, enfim, são benefícios que precisam de perícia. Além desse também, outros que também necessitam de perícia, que também estão aguardando nessa fila de espera, LOAS, aposentadoria por deficiência, etc. O que vem acontecendo? Esses segurados, eles estão aguardando a data para ser marcada a perícia, que vem demorando já está ultrapassando em torno de 60 dias para conseguir uma data. Então, muitas pessoas estão nessa fila de espera. Tudo isso por quê? Porque, na verdade, a greve dos funcionários, dos servidores do INSS, que já faz mais de um mês em que os servidores se encontram de greve, e uma soma de fatores. Então, a greve dos funcionários, a pandemia, que ocasionou isso tanto no INSS como em todo o país, como nós sabemos, e também que muitas agências ficaram fechadas. Mesmo após o retorno da pandemia, tiveram agências que abriram, agências que não abriram. Então, tudo isso, vamos colocar assim, refletiu no sistema e principal também nos benefícios por incapacidade. Nessa notícia, ela aponta em relação às perícias, mas além das perícias, todo o sistema como um todo previdenciário do meu INSS, ele está totalmente atrasado. Revisão, análise de pedidos, por conta de todo esse cenário. E o que fazer diante disso? Já que aí não se tem uma data específica para voltar, para ser regularizado. Por quê? Porque eles estão nesse impasse de que os servidores querem um aumento, eles postulam um aumento de 19 aproximadamente 20% de aumento, e o governo se propôs a pagar um reajuste de 5%. Depois não teve mais tratativas. Então, os servidores postulam pela greve esse reajuste e que abram novos concursos, melhores condições de trabalho, uma agenda igualitária para todos os peritos, que sejam feitas perícias presenciais e não mais online, mas essa solução ainda não foi encontrada. Então, por enquanto, estão de greve e se encontram nessa situação. E tudo parado. E o segurado, o que ele tem que fazer, então? Já que ele fica na mão, vamos dizer assim, de quem mantém, do órgão gerenciador. Se o segurado ele tem uma perícia marcada e ele vai até lá, o que ele deve fazer? Tem uma perícia marcada e a agência está de greve. Ponto. Se ele for, normalmente, essa agência está de greve, o que é para o INSS fazer? Então, eu vou falar o que é para o INSS fazer e a orientação para o segurado, porque muitas vezes aquilo que é para o INSS fazer nem sempre é feito e aí pode ocasionar prejuízo para o segurado
como, por exemplo, ele não recebeu os atrasados. Então, vamos lá. Se se tem uma perícia marcada nesse período em que a agência está de greve, em que as agências estão de greve, o INSS tem que remarcar essa perícia para uma data posterior e pagar não da data em que a perícia vai ser feita, e sim da primeira perícia. Então, é para o segurado não ficar sem receber. Remarcar de forma automática e nesse período que está sem perícia, se implementar o benefício. Então, não é para ele perder os atrasados. Mas não é sempre que isso acontece. Então, qual que é a orientação para o segurado garantir o seu direito com o INSS de greve? Se ele tiver a perícia marcada, ele deve comparecer na perícia, mesmo que a agência esteja fechada ou que esteja de greve. Tá, ele comparece no local e ali, se no local de fato estiver fechado, ele tira alguma foto, faz alguma documentação de que estava fechada, mas que ele compareceu, para não ter uma justificativa do INSS que não pagou o benefício porque o segurado não compareceu até a agência. Então, para evitar tudo isso, o ideal é que o segurado vá até a data da perícia, mesmo que supostamente ela não tenha, para registrar que ele foi. Então, ele chegando na agência, às vezes a agência pode ser, dependendo da agência, que ela esteja aberta com algumas pessoas fazer atendimento, outras não. Se naquela agência fizerem um atendimento, ainda com maior fila, com maior demora, ele passa pelo atendimento com a perícia. Se naquela agência falarem, não vou fazer o atendimento, não vamos fazer a perícia, ele pede para o órgão fazer um certificado de que ele compareceu e não teve a realização da perícia. De preferência com os dados oficiais do INSS, folha timbrada, assinatura e tal. E se o servidor ou alguém falar, não vamos fazer, não vamos fazer certificado, ou até mesmo chega lá, tá tudo fechado, só tem um guarda na porta, que é muito comum. Ele tira uma foto escrito que está em greve, daquele comunicado, vai ter um comunicado, se tiverem mais pessoas, para ele, se o INSS não pagar desde o dia que foi pedido o benefício, ele tiver alguma divergência, o segurado tiver algum problema ou divergência em relação aos pagamentos desse período da perícia, em sendo ela concedida posteriormente, ele tem como provar que ele foi, que ele estava lá e que só não teve a perícia porque os servidores estavam de greve. Então, isso seria uma orientação que talvez ela até nem precise, porque se o INSS já remarcar e já vir ali com a data dos pagamentos, tudo certinho, ele não vai precisaria fazer isso. Isso se ele consultar no site do INSS antes do dia da perícia. Porém, por precaução, por prevenção, para resguardar o direito, se algo der errado, se tiver alguma interferência ou alguma alegação do INSS, ele tem como provar que, de fato, ele foi, mas que só não foi atendido por conta do sistema, que não é culpa dele. Mas, então, em cima disso, doutora Fernanda, os pagamentos, de alguma forma, eles podem ser suspensos, então, na sua avaliação? Suspensos não. Por exemplo, uma pessoa que já estava recebendo benefício, estava recebendo, ia cortar o benefício. Por exemplo, uma pessoa está recebendo benefício e iria passar por uma perícia de prorrogação para manter aquele benefício. Sim. Se nós estivermos falando de uma perícia de prorrogação, muito provavelmente, se neste período da greve a agência está fechada ou está em greve e essa perícia de prorrogação, provavelmente o que o INSS vai fazer? Vai, neste período, prorrogar, mesmo não tendo a perícia, que aquela pessoa já estava recebendo benefício. E remarcar essa perícia posterior, mas nesse período o segurado vai continuar recebendo, já que ele já recebia antes e essa perícia era para prorrogação da data final do benefício. Então, isso é um tipo. Outra coisa seria, por exemplo, ele conceder o benefício sem a primeira concessão. A pessoa não está recebendo o benefício, ela não recebe, ela vai solicitar agora. Eu não estou falando de prorrogação, estou falando de uma concessão em que ainda não teve perícia. Nesse caso, por isso que o importante é a pessoa resguardar, porque resguardar a data que ela pediu, e se não tiver a perícia naquele dia por conta da greve, estiver posterior,
se a perícia dela for só lá, daqui 2 meses, 3 meses, sendo concedido, vai manter os atrasados desde quando ela pediu, mesmo que a agência esteja fechada. Mas aí, nesse caso, talvez o INSS não conceda, porque ele ainda não passou por perícia. Mas aí, se ele conceder lá na frente, ele vai pagar os atrasados desde quando ela pediu. Desde quando a pessoa pediu. O que o governo está tentando novamente fazer é colocar o que ele tinha utilizado na época da pandemia, que era fazer as perícias de forma online, através de atestado. Então, a pessoa junta atestado, junta a documentação médica no meu INSS, e aí o perito analisa online e faz, a análise, a concessão ou não do benefício. Isso foi utilizado como solução que aconteceu no período da pandemia, e estão tentando trazer isso de forma definitiva. Mas aí também tem um impasse, porque o governo prefere que seja feito dessa forma e os peritos não. Do meu ponto de vista, eu até concordo com o posicionamento dos peritos, porque uma perícia telepresencial, ela não é igual a uma perícia presencial. Não tem o toque do médico para ele saber se vai conceder ou não, o que está acontecendo ali a situação. Durante a pandemia não havia outra forma, mas para benefício por incapacidade, se for a perícia presencial, acho que ela é muito mais real do que a virtual. Então, eu, Fernanda, acredito que uma perícia presencial ela é mais eficiente, embora nós sabemos que no INSS os peritos nem sempre fazem adequadamente todas as perícias, mas aqui eu só estou pontuando entre a presencial e a online. Então o governo está querendo que seja feito, como na pandemia, através de documentação médica, todas as perícias online, mas os peritos, eles discordam e acham que a perícia deve ser feita de forma presencial. O que, nesse ponto de vista, como eu disse, eu particularmente acho que faz sentido, porque se for vamos tirar do mundo do INSS, uma consulta paciente-médico, um médico com o paciente, se ele quer fazer uma consulta rotineira, ordinária com o médico, tudo bem que ele vai tirar algumas dúvidas, verificar medicamentos, fazer online, não tem prejuízo nenhum. Agora, como se substituir coisas que precisam ser olhadas, se como a pessoa está andando, movimentação, os aparelhos, então, e que poderia também gerar mais fraude, sendo só documentação. Sem dúvida, sendo bom. É uma via sempre de mão dupla, né? Sim, pode sim. ser que o INSS, gerando a documentação, a pessoa receba um benefício de forma mais imediata, porque ele vai olhar e vai conceder, talvez, ser menos burocracia. Por outro lado, talvez o INSS conceda por um período menor, porque os documentos podem ser passíveis de prazo, vai pedir de novo outros documentos. Eu acho que a solução não seria, do meu ponto de vista, a implementação de forma definitiva de perícia online. Poderia acontecer para casos mais simples, não sei, ou para prorrogação, ou para manutenção, mas pelo menos algum contato deveria existir, que é o padrão. Se já existe, né, muito rigor, até para renovação ou concessão dessas perícias, né, doutora? Não justifica realmente a telemedicina, né? Isso, é isso que eu compartilho, esse é o posicionamento que eu compartilho. Perfeito. E é o que os peritos estão postulando. Aí, claro, que num impasse, numa situação, por alguns meses, usar a telemedicina, ok, adequado, mas creio que não de forma definitiva. Mas também não acredito, aqui Fernanda está falando, não estou falando com base em estudo, em opinião técnica, informação que minha mera opinião. Não acredito também que seja utilizada a telemedicina para sempre. Eu acredito que ou vão achar alguma solução intermediária ou que volta ao que era mesmo. É um trabalho, é um problema danado. Mais de 1 milhão de pessoas, então, atingidas aí com essa situação, mas acho que vale a dica, vale a gente reforçar, então, aquilo que a senhora falou no começo do nosso bate-papo, que é a pessoa comparecer mesmo assim e produzir qualquer tipo de prova dizendo que esteve presente no dia e na data da perícia, né, doutora? Isso, exatamente, porque a pessoa fazendo isso, o que ela está guardando? Ela está resguardando o direito dela de que, se lá na frente, na perícia dela, ela tiver direito, que ela vai passar ainda pela perícia, do benefício, ela não vai perder os atrasados. Com isso, ela mantém os atrasados.
Porque, por exemplo, se ela não for lá na frente, ela passar na perícia, pode ser que o INSS conceda só da data da perícia para frente. E daí ela não vai ter como provar. Ou mesmo que falar, que o INSS fala, se o INSS alegar, não compareceu na perícia, e tiver de greve, ela vai ter que provar que não compareceu porque estava de greve. Então vai dar muito mais trabalho. Então não custa nada para a pessoa se proteger. Comparece, se não tiver, tira alguma foto ou pede alguma documentação, verifica ali. Também, logo após, ela pode ligar no 135, pedir para remarcar a perícia, mesmo que já seja feita de forma automática, porque aí vai ter o protocolo, o número que a pessoa ligou no 135. Então, a soma de tudo isso, se na pior das hipóteses tiver algum erro, ou falar que a pessoa não compareceu e por isso que não vai pagar, ela tem como provar. E aí ela vai ter prejuízo nenhum. Então, aqui é uma situação que a gente está falando de cautela, enquanto o governo e a Previdência decidem como vai ficar essa concordância, essa solução em relação à greve, aos peritos, ao sistema. O que dá para o segurado fazer para ele se proteger e se beneficiar, não ter nenhum prejuízo com isso. Perfeito. Sem ficar na mão do que eles impuserem. Lembrando, né, doutora, sempre é bom lembrar que quem precisa desse benefício por qualquer uma dessas circunstâncias é uma pessoa que, sobretudo, está sofrendo também, né, doutora? Com certeza. Está sofrendo, né? Está num polo, né, extremamente fraco, né, nessa situação entre ele, o governo, os peritos e tal, e devem ser atendidos, sim. Doutora, bacana. A senhora atualizou todos os nossos ouvintes e telespectadores aqui no Farol mais uma vez. Quero agradecer-lhe, desejando, né, uma excelente semana para a senhora até segunda da semana que vem. Obrigada, eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui. Uma ótima semana para todo mundo, até segunda que vem. Todo mundo fique com Deus. Até mais. Igualmente, doutora, obrigado. Muito bem, doutora Fernanda falando conosco, é importante essa situação.